Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fabrício e no vídeo de hoje falaremos sobre a obra A História Sem Fim, do escritor Michael Ende. E antes de mais nada, gostaria de dedicar esse vídeo a uma seguidora e amiga chamada Polly, que muito incentivou a gravação desse vídeo, porque ela queria muito saber minha opinião acerca dessa obra, que tem uma parte muito adulta, um peso muito adulto no texto desse livro, mas que também acabou gerando uma certa controvérsia para mim como leitor. Vocês vão entender por quê, que eu vou explicar melhor mais pra frente. É uma leitura muito rápida e rendeu muitas marcações, como podem ver. E vai ser inevitável eu não comentar sobre o filme clássico dos anos 80, que é uma obra que eu acho que a maioria das pessoas conhece, A História Sem Fim, não pelo livro, mas sim pelo filme, pelo menos aqui no Brasil. Eu acredito muito nesse poder que a adaptação teve. Passava muito na sessão da tarde e é um clássico. Também eu gostaria de dizer que pode conter spoiler nesse vídeo, nada que eu vá aprofundar na trama a ponto de estragar a experiência de leitura para você. Vou falar, inevitavelmente, até porque eu, como leitor, dividi esse livro em duas partes, que é uma virada de chave, que parece que estamos lendo livros distintos. A partir desse segundo momento é que eu acho que eu vou acabar tendo que falar algumas coisas, mas ainda assim acredito que nada que venha a estragar a tua experiência. Falando o básico da História Sem Fim, é um livro que usa da metalinguagem. Ele é um livro muito poético, feito para nós leitores, até porque o sentido desse nome, A História Sem Fim, para a trama, é muito genial. Inclusive, quando eu cheguei nesse momento da história, eu fiquei tão maravilhado com a criatividade do Michael Ende, né, de fazer esse conceito da história sem fim dentro da história e que acabamos também nos tornando personagens dessa história. Então é muito interessante o conceito que o Michael criou. Michael, eu sempre vou falar de um modo diferente. O Michael, ele é alemão, fecha aí um parênteses. Então assim, é muito forte a forma como vem à tona o motivo do título. Inclusive na capa temos uma frase que fala: faça o que quiser, que também faz muito sentido para a trama. O trabalho e o projeto gráfico está maravilhosamente lindo, da Martins Fontes. Eu não vou mostrar muito de edição, até porque eu gravei um vídeo especial abrindo o livro, mostrando, então eu vou deixar linkado por aqui. Mas então, do que se trata A História Sem Fim? Vai falar sobre um garoto muito sem amigos, um garoto que vive fugindo dos meninos que constantemente praticam bullying com ele. Ele é gordinho, ele sofre muito por isso, né, aos olhos dos outros. Ele não se sente dentro de um padrão, é muito rebaixado pelos colegas de turma, porque ele usa muito a imaginação, ele é um garoto muito inteligente, muito nerd, que adora livros e enfim. Até que no primeiro momento dessa história, nós vemos ele entrando num sebo, né, numa espécie de livraria. E lá ele encontra um livro com o mesmo nome, A História Sem Fim, e acaba roubando e levando para o sótão da escola, onde lá ele mata a aula e decide ficar por lá mesmo, porque ele está com muito medo de ser preso, porque ele roubou o livro da livraria. Daí nós vamos encontrar personagens muito emblemáticos. O Bastian vai ler a história do Atreio e da Imperatriz Menina, que está morrendo. Acontece que o Bastian ele vai percebendo que, na história que ele está lendo, elementos parecem difundir com a realidade dele. Parece que existem furos para a realidade, ou seja, parece que a história está conversando com ele. Ele vai acompanhando a trajetória do Atreio, que é um guerreiro, uma criança guerreira de uma tribo de fantasia, que ele precisa encontrar alguém que possa dar um novo nome à Imperatriz Menina, que comanda todo o reino de fantasia. Inclusive, ela muito me remete ao Aslan. Por ela ser tão forte e poderosa, lembra muito o Aslan, eu achei. O Atreio tem que buscar essa criança humana que vai dar um nome à Imperatriz e vai salvar toda a fantasia. E ele vai percebendo que, em vários momentos, ele está inserido nessa história. E é aí que também nós percebemos que nós, leitores, estamos inseridos nessa história, e é quando a nossa cabeça explode. É muito interessante como
o autor usa disso, e é um artifício muito inteligente, diga-se de passagem, um artifício que eu fiquei muito surpreso e realmente eu me senti parte desse plano aqui. Em tese é isso, é o básico. E um ponto que eu não posso deixar de falar aqui com vocês é que justamente essa questão da imperatriz pedir para que uma criança humana dê um novo nome para ela, ao meu ver, significa da gente não deixar de acreditar, não deixar de sonhar. E a fantasia, que é o universo da história, né? O mundo se chama fantasia, eu acho que é justamente do adulto não deixar morrer a criança que há nele. Então, quando eu comecei o vídeo falando sobre a importância dessa obra para nós, leitores adultos, e resgatarmos a criança que há na gente, tem muito a ver com essa primeira proposta dessa primeira parte, sobre a gente não deixar morrer a criança que há em nós. E é justamente sobre isso, porque fantasia está morrendo, tudo está sumindo nesse mundo. As pessoas já não procuram mais, as pessoas já não buscam mais as obras de fantasia, e como estamos falando de uma obra que existe fisicamente num papel, é como se fosse isso, fosse até a que ponto o amadurecimento nos afasta das nossas fantasias, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, e não deixarmos a nossa criança interior morrer. E acontece que, como eu falei no início do vídeo, eu dividi esse livro em duas partes, que é até onde vai o filme, o primeiro filme clássico, e a segunda parte, que é algo totalmente nova, digamos assim, para quem está lendo. Inclusive, para quem leu a primeira parte, parece ser um outro livro, parece tratar de uma outra história. Por quê? Aí vai começar alguns spoilers. O Bastian, ele acaba conseguindo entrar no mundo de fantasia. Toda a trama que foi construída até mais ou menos a metade do livro, ela muda um pouco de forma. Então, até a metade do livro, digamos que é a busca desse menino Atreio pelo Bastian. Então, quando ele acaba, enfim, aceitando a missão de ser o salvador de fantasia, o Bastian ser o salvador, ele entra nesse universo do livro, tudo se funde. Então, o segundo momento é quando a Imperatriz Menina entrega ao Bastian todos os artifícios para que ele possa recriar um mundo de fantasia da forma como ele bem quiser. Isso vai desafiá-lo, tanto no poder do desejo, no que ele vai desejar. Isso vai influenciar bastante futuramente na trama, para as consequências da história. Eu até comecei a assistir o segundo filme, mas eu confesso que eu não fui muito adiante. Mas eu percebi que teve elementos dessa segunda parte que eles inseriram nesse segundo filme, mas nada muito ao pé da letra. O primeiro filme, sim, é muito fiel à primeira parte desse livro, mas o segundo filme não é tão fiel assim. É só alguns elementos jogados ali que quem lê o livro por completo vai pegar. E também eu não assisti o filme todo, mas até onde eu conseguia acompanhar, é nesse momento em que eu acabo me desvirtuando um pouco da história, porque até então ele estava para ser um dos meus livros favoritos da vida. Mas aí ele acaba usando desse elemento que é o Bastian dentro da história, e o Bastian tendo o poder de recriar um mundo de fantasia da forma dele. Só que o Bastian ele vai ficando tão chato e imprudente, muito chato a forma como a história é conduzida, com o Bastian sendo o foco, porque até então o foco era muito dividido entre a Imperatriz Criança, o Atreio, e agora é totalmente focado no Bastian. E o Bastian nesse universo que ele não sabe direito onde ele está pisando, o que é que ele vai desejar, e tem toda uma lição de moral para tudo que ele deseja, digamos assim. Os desejos dele, por exemplo, ele tem que finalizar um desejo para poder desejar outra coisa. É até interessante essa didática, a forma como você vai desejar as coisas e o peso que elas têm, né? Até onde você pode carregar de fato essa vontade. E aí ele vai se perdendo da sua essência. Não é à toa que ele muda completamente fisicamente. Ele acaba se transformando em um outro garoto, tanto porque ele sofre muito desse complexo de inferioridade, se sente feio, então ele se torna um outro menino. Nós vamos acompanhando pequenas aventuras do Bastian, desejando coisas e se enrolando, se tornando uma pessoa ruim,
E é sempre muito pontual, assim, são aventuras, pequenas aventuras no decorrer dessa segunda parte, o que me incomodou um pouco. Porque parecia que nada fluía muito bem, alguns momentos que pareciam arrastados demais, e quando veio melhorar foi mais pro final, e eu senti muita falta de personagens da primeira parte. Parece que ele escreveu esse livro aqui em momentos distintos da vida dele, o Mikael. Acabou se tornando uma coisa que antes, no primeiro momento, era tão forte, tão poética, tão tocante, não é à toa que eu comentava com algumas pessoas que eu não via a História Sem Fim como um livro propriamente infantil, porque tinha tanta coisa para nós adultos aprendermos com o livro. Eram mensagens tão fortes e que iam na alma, sabe? E de repente virou apenas uma aventura, uma aventurinha de um garoto que também tem um propósito, também tem um motivo, é muito interessante isso, mas não acho que ele soube trabalhar esse segundo momento. E pareceu se arrastar muito. Logo quando ele entra no mundo, a Imperatriz Menina dá um amuleto, que é o Aurin, para ele carregar. E com esse poder que ele vai carregar no colar, ele vai poder ter essa possibilidade de fazer tudo o que ele quer. Tudo. Fantasia vai ser moldada aos olhos do Bastian. E muito me lembrou o anel do Frodo, né? A jornada do Frodo, que o anel vai meio que corrompendo ele. Nesse caso, daqui não é o Aurin, mas sim os desejos dele. As coisas que ele deseja nem sempre são eficazes, e à medida que ele vai se transformando, ele vai mudando, ele vai escolhendo, tomando decisões totalmente equivocadas. Até que existe o arco final, que é um arco muito interessante também, mas aí eu achei que eu já estava um pouco cansado de ver ele fazendo tanta burrada no meio do caminho. Se eu fosse dividir e dar uma nota, a primeira parte eu daria 5 estrelas, sem dúvidas, pela profundidade, pela genialidade da coisa. Muitas coisas sim estão no filme, porém aqui temos muito mais detalhes, temos acréscimos de até situações fantásticas que eu acho que o filme não poderia captar naquela época. Tem momentos visualmente incríveis, você vai lendo e você fica encantado com aquela riqueza de detalhes e construção de mundo. Mas, no geral, vou aplicar uma nota para a primeira parte, 5 estrelas, porque tem muitas coisas para a gente aprender, adultos ou crianças. Eu acredito que essa primeira parte é feita para nós, adultos, que guardamos uma criança interior lá dentro. E a segunda parte eu vou dar 3 estrelas, porque sinceramente me decepcionou a condução da trama, não esperava que fosse seguir por esse caminho, que ficou muito bobinho, parecia que era só uma sequência de fatos jogados aqui. E o final é tocante, mas também nada grandioso, no sentido da simbologia, da gente poder lidar com os nossos erros, redenção, é sobre isso, praticamente. Alguns personagens, inclusive o meu personagem favorito, não aparece mais. Eu esperei por este personagem muito que ele voltasse. Mas sim, eu acho que é uma obra que é válida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu joinha, inscrevam-se no canal e comentem o que você achou do livro, do filme, desse vídeo. E até a próxima. Tchau!